Quero falar contigo hoje aqui no livro de Atos, capítulo 10, sobre o poder da oração contínua. O poder da oração contínua. A Bíblia Sagrada já fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5 assim: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz: orai sem cessar. Hoje eu quero falar dessa oração que nós não cessamos, não paramos. Que a oração que eu faço por um familiar é intercessão. Uma coisa é a oração da fé. A oração da fé eu faço por mim. Você faz por você. Se você está com uma dor na perna, você ora, dor na perna, sai em nome de Jesus. E mesmo que a dor continue, você não vai orar de novo. Por isso que se chama fé. Eu oro e depois eu uso a fé. Você vai arrastar aquela perna, alguém vai perguntar, você vai dizer, pelas feridas de Jesus, eu sou sarado. E você vai ficar na fé e a cura chega. Desde o primeiro dia, só os sintomas vão desaparecendo, o milagre vem do espiritual para o físico. Essa é a oração da fé. Eu oro por mim mesmo, oro uma vez só e determino. Agora, o que é interceder? Interceder é me colocar no lugar de uma pessoa. Interceder é orar por alguém, eu não estou orando por mim. Eu estou me colocando numa batalha por outra pessoa, que tem vontade própria, eu estou clamando por aquela pessoa, eu estou intercedendo. E hoje eu quero falar contigo sobre isso, o poder da oração contínua. E interceder por alguém não pode ser assim, eu oro hoje, amanhã eu não oro. Eu oro 2 dias e 3 eu não oro. Eu oro 4 dias, no quinto eu não oro. Eu oro nessa quarta, na outra não. Eu oro nesse domingo, no outro não. Não pode ser assim, tem que ser contínuo. E eu quero te mostrar que todos os homens na Bíblia que intercederam por algo diante de Deus e fizeram isso de forma contínua, eles tiveram resultado. O diabo sabe que a oração contínua, ela tem muito poder. E ele vai fazer de tudo para parar a tua oração, para impedir você de orar. Porque quando eu começo a interceder por alguém, eu entrei num combate contra as trevas. E assim como eu vou combater as trevas vão vir me combater, tentando me desanimar, me enfraquecer. Quando chega a hora de vir no culto, coloca de tudo no meu caminho para que eu não venha. Usando a própria pessoa pela qual eu estou orando, para que ela se levante e lute contra mim, para que eu fique chateado e deixe de orar por essa pessoa. Então eu estou combatendo as trevas e as trevas estão me combatendo. É como se eu tivesse no ringue lutando boxe. Eu venci o primeiro assalto, vem o segundo assalto, eu estou dando golpe, mas o inimigo também. Nós vamos até o fim. Quem for contínuo vai vencer. O problema é quando a gente não tem continuidade. Muitas vezes é esse motivo que tem nos levado à falta de resposta. Atos capítulo 10, começamos aqui com um homem chamado Cornélio. Diz o versículo 1: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Olha o que diz a Bíblia. Ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia esmolas ao povo. Agora pega uma caneta e sublinha isso aí. O que está escrito na sua Bíblia? E de contínuo, o que ele fazia? Ele orava a Deus. Então o que é contínuo? Presta atenção. O que a Bíblia está falando para mim e para você? Que o Cornélio não orava um dia sim, um dia não. 2 dias sim e 3 dias não. O Cornélio orava continuamente. O que é continuamente? A Bíblia mostra que o Cornélio ele tinha um horário correto. Que todos os dias naquele horário ele chegava diante de Deus para orar. Ele orava continuamente. Vamos ler de novo? Aí diz o versículo aqui, vamos lá? Versículo 2, ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. E diz mais, o qual fazia esmolas ao povo. E de contínuo, o que ele fazia? Ele orava a Deus. Então ele tinha um horário que ele largava tudo e dizia para a família, agora é meu tempo com Deus. Ele subia lá para o terraço e lá ele ficava o período que ele tinha que ficar. E ele fazia isso continuamente, significando que o Cornélio orava todos os dias. Pelo quê? Não sei. Por quem? Também não sei. Mas eu sei a resposta que ele teve. Versículo 3. E quase a hora 9ª do dia, veio claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigiu para ele e dizia, Cornélio. E este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações, o que mais que diz aí? E as tuas esmolas têm subido para a memória diante de quem? De Deus. Eu não vou ler todo o texto, não é o caso de hoje,
mas se você for ler o contexto, a Bíblia Sagrada diz que o anjo aparece, manda o Cornélio chamar o Pedro, e quando o Cornélio chama o Pedro, além do Cornélio ser salvo, toda a casa dele foi salva. Toda a casa dele encontrou Jesus. Agora olha para mim, o Cornélio não era um homem que orava um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Não era aquele que vinha uma quarta na igreja, outra não. Tem muita gente que é assim, que não dá continuidade naquilo que faz. E é o que eu quero te ensinar hoje. A oração contínua, ela tem muito poder. E essa é a oração intercessória, aonde eu todos os dias estou entrando no mundo espiritual, me colocando na brecha, intercedendo por alguém. Eu estou lá todo dia combatendo o diabo por aquela pessoa. O Cornélio orou continuamente. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração dele. Vamos ver mais pessoas que oraram continuamente? Atos capítulo 12. Vai um pouquinho para frente. Por isso que a Bíblia diz assim: orai sem cessar. Não deixe o inimigo cessar a sua oração. Ele vai colocar distrações, ele vai colocar empecilhos, vai colocar algo para a pessoa não vir naquele culto, algo para você ficar em casa, vai tentar te esmurecer, chatear, desanimar, te colocar para baixo, de tudo para cessar a tua oração, porque ele sabe que a oração contínua, ela tem muito poder. Atos 12, vamos lá com o pastor, todos acharam? Então leia o que a Bíblia diz. Por aquele mesmo tempo, versículo 1, o rei Herodes estendeu as suas mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Interessante que a igreja não fez nada. E vendo que isso agradara aos judeus, ele continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido Pedro, o encerrou na prisão, entregando Pedro a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois do que é pessoal da Páscoa. Agora todo mundo presta atenção. Isso aqui é muito importante. O Herodes simboliza o diabo. O Pedro é como se fosse aquela pessoa que precisa da nossa oração. A Bíblia diz que o Pedro estava numa cela, encarcerado, entregue a 16 soldados, 4 quaternos, 4 vezes 4, 16 soldados, que revezavam a guarda da porta da cela do Pedro. É o que a gente não pode esquecer. Às vezes nós temos um Pedro, um familiar nosso, que o diabo pegou e encerrou o seu familiar. Às vezes seu familiar é prisioneiro do álcool, do cigarro, da droga, da pornografia, da prostituição, do adultério. Seu familiar é escravo da depressão, do orgulho. Às vezes é uma pessoa orgulhosa, coração duro. Às vezes seu familiar é escravo da ansiedade. O diabo está escravizando a tua família. E o que nós vemos? Que tinham 16 soldados que faziam a guarda daquela porta. O que eu tenho que entender? Que quando eu estou lutando pelo meu familiar, às vezes eu não estou lutando com um demônio só. Eu estou lutando com vários. Um que faz beber, outro que faz fumar, outro que faz o familiar mentir, outro que faz o familiar ser desse jeito, daquele outro jeito. E o que nós temos que entender? Que cada vez que estamos batalhando, nós vamos derrubando demônio a demônio. Às vezes já percebemos algumas mudanças na nossa família. Pastor, o meu bebi e não bebe mais. Ainda não é salvo, mas o demônio da bebida você derrubou. O meu mentia não bebe mais. Ainda não é salvo, tem outros demônios ali, tem que continuar. Mas o demônio da mentira você derrubou. Então haviam demônios, ali no caso do Pedro eram soldados, que o prendiam lá dentro. Aí diz mais, vamos lá. Versículo 5, pega uma caneta e sublinha esse versículo aí na sua Bíblia. Pedro, pois, ele era guardado na prisão. E o que diz a Bíblia? Mas a igreja, ela fazia contínua oração por ele, a quem, pessoal? A Deus. Olha o poder da oração contínua. Deus ouviu Cornélio, porque ele orava continuamente. Todos os dias ele tinha um horário. Agora Deus vai responder a oração da igreja, desses irmãos. Por que Deus vai responder? Porque eles faziam contínua oração. Eles também tinham um horário, que eles se reuniam e ali eles apresentavam Pedro, apresentavam essa pessoa a Deus. Olha o que diz o 5, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja, o que diz a Bíblia? Fazia contínua oração por ele, a quem, pessoal? A Deus. Olha o poder da oração contínua. Aí diz o 6, e quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo, entre 2 soldados ligados com 2 cadeias, e guardas diante da porta guardavam a prisão.
E eis que sobreveio o anjo, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E o que diz a Bíblia? E caíram-lhe das mãos o que, pessoal? As cadeias. O que nós estamos observando? O Cornélio orou continuamente, foi respondido. A igreja orou continuamente pelo Pedro, foram respondidos. O Pedro foi solto, a porta da prisão se abriu, o Pedro saiu, o anjo tirou ele de lá. Então a oração contínua tem poder, e é isso que o diabo não quer que você faça. Vamos ver outra pessoa que orou. Lucas 18, volta para trás. Lucas 18. Todo mundo junto, versículo 1 agora. Olha o que diz sua Bíblia, Lucas 18, versículo 1. Vamos ler juntos? Diz assim, ó: e contou-lhes também uma parábola. Sobre o que, pessoal? Sobre o dever de orar sempre. E o que diz a Bíblia? E nunca desfalecer. Pastor, o que é orar sempre? Não é orar um dia sim, um dia não. Não é orar uma semana sim, outra não. Orar 3 dias, 2 dias não orar. É orar continuamente. Todos os dias, sem cessar, sem parar. Por uma causa, por alguém, por um objetivo, por algo que eu quero alcançar. E daí diz aqui, ó, como é que diz o texto? E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, 2, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. 3, também havia na mesma cidade uma certa viúva, e ela ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário, e por algum tempo não quis, mas depois ele disse consigo, ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, como esta viúva me molesta, eu hei de fazer-lhe justiça, para que enfim ela não volte e não me importune o quê? Muito. Agora olha o que diz aqui o versículo 6. E disse o Senhor, presta atenção, ouvi o que diz o injusto juiz. Todo mundo olha para mim, o que Jesus está falando para nós? Algo muito importante. Jesus está dizendo assim, ó, preste atenção nessa parábola. Jesus está dizendo, preste atenção nas palavras do juiz que é injusto. Jesus está dizendo, se o juiz que é injusto resolveu atender o pedido dela, resolveu julgar a causa dela, por quê? Porque ela batia continuamente na porta do juiz. Jesus está dizendo, se o injusto julgou, porque ela continuamente, é como se fosse uma oração, é o exemplo da parábola, ela batia na porta, Deus que é justo, você acha que Ele não vai julgar a sua causa? Se eu orar continuamente, se eu bater nessa porta todos os dias, chegando diante de Deus por alguém, por algo, por uma causa. Ele está dizendo, se o juiz que é injusto julgou, você imagina Deus, que é o justo, vai julgar a sua causa, se você tiver continuidade. Por isso que a Bíblia diz, orai sem, o inimigo vai fazer de tudo para que você pare essa oração, para fazer você se ocupar e não ter tempo para orar. Ah, hoje eu estou cansado, hoje eu me distraí, hoje eu fiz muita coisa, e daí você não ora. É aquele crente que ora um dia sim, um dia não. É que nem você entrar no ringue, lutou o primeiro round, no segundo você não aparece. Aí quer lutar o terceiro, mas no quarto e no quinto round você não sobe. Aí quer lutar o sexto, mas depois não aparece no sétimo e no oitavo. E quer ganhar a luta. Vai ganhar a luta? Não. Então eu preciso ter continuidade. Aí diz aqui, continua. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Agora olha o 7. E Deus, que é justo, olha o que ele está dizendo, não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele. Quando é que clamam? De dia e de noite. O que é de dia e de noite? Continuamente. A pessoa está lá diante de Deus. Aí diz mais aqui, ó, ainda que tardio para com eles. Por que Deus está falando de tardio? Porque o tempo a gente não sabe. Pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, semanas de oração. Não sabemos, o tempo pertence a Deus. Aí diz o último versículo, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, o que diz a Bíblia? Achará fé aonde? Por que Deus está falando isso? Porque às vezes a gente até ora. Só que quando chega o dia dele dar a resposta, ele nos encontra desanimados, não orando mais, não fazendo mais a campanha, não vindo mais na igreja, fazendo outra coisa. Então ele tem que me encontrar na fé, continuamente.
Não importa quanto tempo vai levar, quando ele vier, eu vou estar onde? Na fé, orando continuamente. Como é que diz o versículo 1 desse texto? E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar quando? Sempre e nunca desfalecer. Então não importa o que eu estou sentindo, não importa o que eu estou vendo, não importa o que o meu familiar está fazendo, não importa o que está acontecendo, continue orando, porque a sua oração vai salvar a sua casa. Deus respondeu a oração do Cornélio porque ele era contínuo. Deus respondeu a oração da igreja porque eles oravam continuamente. O injusto respondeu o pedido da mulher porque ela batia na porta continuamente. Não pare de bater na porta do céu, de apresentar a sua família, de interceder, de guerrear com o diabo, dizer que ele vai soltar porque ele já perdeu, porque a Bíblia diz que somos nós e a nossa casa. Outro homem que orou, Gênesis capítulo 18. Vamos lá, primeiro livro da Bíblia, no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 18. Então hoje eu estou falando sobre o poder da oração contínua. E é assim que tem que ser a sua oração, contínua. Gênesis capítulo 18. Vamos lá com o pastor agora, onde o Abraão, você já até conhece um pedaço da história, ele vai interceder por Sodoma e Gomorra. Deus avisa ele que vai destruir essas cidades. Aí diz o versículo 23, e chegou-se Abraão dizendo para Deus, tá? Destruirás também o justo com o ímpio? Versículo 24, Gênesis 18, 24. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também e não pouparás o lugar por causa de 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra. E ali você sabe a história, eu vou resumir, porque ele vai discutindo com Deus. Ele começa falando de 50 justos, depois vai para 40, vai para 30, para 20 e termina em 10 justos. Vamos lá para o final, quando ele chega nos 10. Aí diz a Bíblia no 32, disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais essa vez eu falo. Se porventura se acharem ali 10 justos, e Deus disse para o Abraão, não a destruirei por amor de quantos? Dos 10. Mas então Deus não achou 10 justos em Sodoma, não achou. Pastor, por que o Abraão estava orando assim? Porque ele sabia que tinha um familiar dele lá dentro, e o nome do familiar dele era Ló. E ele começou a interceder, talvez ele pensou, bom, Ló, esposa, 2 filhas, 4. No mínimo cada um ganhou mais um, ele deve ter uns, não tinha 10. Deus vai lá e destrói as 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Mas olha o que aconteceu por causa da oração do Abraão. Gênesis 19, 29. Vamos lá, vai para frente aí na sua Bíblia. Gênesis 19, capítulo, versículo 29 agora. Leia. Como é que diz a Bíblia? E aconteceu que destruindo Deus as cidades da campina, pega uma caneta, por favor, e marque isso aí. Olha o que está escrito. Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Leia de novo. E aconteceu que destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio do que, pessoal? Da destruição. Todo mundo olha para mim. Por que Deus salvou Ló? Por causa da justiça dele? Não. Deus salvou Ló por causa de quem? Por causa do Abraão. Continue orando continuamente. Não deixe nada parar a tua oração. Não importa o que a tua família está te fazendo, ora por eles. Não importa o que eles estão te dizendo, ore por eles. Não importa o que está acontecendo, ore por eles. Não importa o que tu está sentindo, ore por eles. Mesmo que você esteja cansado, ore por eles. Mesmo que você esteja orando e nada está mudando, ore por eles. Porque a oração contínua tem poder. Deus só salvou o Ló porque ele lembrou de quem? Do Abraão. Da oração do Abraão. O Cornélio orou continuamente, foi respondido. A igreja orou continuamente pelo Pedro, foram respondidos. A mulher batia continuamente na porta do juiz,
ela foi respondida. O Abraão ficou intercedendo, e mesmo que não houvessem 10, Deus ia destruir tudo e todo mundo. Agora, por que Deus salvou os justos, que estavam lá dentro, que eram só 4, pelo que a Bíblia comenta aqui? Porque o Abraão continuamente continuou 50, 40, 30, 20, 10. Senhor, por favor. E Deus foi lá e salvou os justos. Porque alguém orou. A oração contínua tem poder. O diabo vai fazer de tudo para que você cesse oração. Para que você seja aquele crente que ora um dia, 2 não. Que ora 3 dias, 2 você não ora. Isso não adianta. A minha oração tem que ser contínua. Porque a oração contínua, ela tem poder e ela tem resultado. Mesmo que agora pareça que está demorando e que nada está acontecendo, continue, porque você vai ter um resultado. Vamos ficar de pé.